Fala pessoal, tudo certo, galera? Muito boa noite. 19 horas e 28 minutos, quase 7h30 da noite desta quarta-feira, dia 27 de agosto. Gente, eu tava pensando aqui, eu tô sumido essa semana, não gravei conteúdo, tá? E eu fui fazer uma viagem na sexta-feira, voltei segunda-feira à tarde, segunda-feira à tarde, dormi bastante, acabei viajando na parte da noite, fui visitar a minha família lá em Joinville, e alguns que me acompanham aqui há mais tempo sabem que eu tenho a minha mãezinha abençoada que mora lá na cidade de Joinville, tinha a formatura dela do ensino médio e não podia ficar de fora, e foi um momento muito bacana. A minha mãe com 50 e poucos anos, 56 anos de idade, se formando no ensino médio. Então foi um momento bem bacana, um momento muito especial, que eu pude ir lá participar junto com a minha mãezinha, comemorar com ela. E, enfim. Gente, eu estava aqui pensando, tá, num conteúdo, algo que eu pudesse falar aqui com você que me acompanha, você aqui inscrito no meu canal. E eu resolvi trazer aqui uma reflexão, trazer um bate-papo com vocês um pouco mais reflexivo, com perdão da redundância, uma reflexão reflexiva. E, gente, vocês já pararam para se perguntar? Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre o que eu fiz hoje, sobre esse trade que está rolando aqui no ouro, tá? Estou comprado aqui no ativo do ouro, aqui nessa região, tá? Onde o mercado vinha aí numa tendência de alta. Estou comprado tentando carregar esse trade para mais adiante, certo? Tem uns alvos aí um pouco mais para cima, depois eu vou falar um pouco mais a respeito. Vocês já pararam para se perguntar por que o day trade é tão difícil? Ou melhor, né, tão desafiador, tão complexo? Por que tantas pessoas tentam operar day trade e elas acabam falhando? Eu estava aqui me perguntando e, sinceramente, nós temos inúmeras respostas. Porém, tem algumas coisas, alguns comportamentos, algumas coisas que nós, né, eu pratico ainda, talvez com uma frequência muito, 1000 vezes menor do que eu fazia antigamente, alguns anos atrás. Talvez você faça isso com maior frequência. E eu quero que você pare para refletir um pouco a respeito disso, tá? O mercado, ele é extremamente difícil mesmo, é extremamente exaustivo, é extremamente cansativo você extrair dinheiro operando day trade, seja no mercado nacional ou seja aqui no mercado internacional. E como às vezes a gente, né, a galera tá falando muito em automação, em operar com automações e tal, e eu particularmente não gosto, tá? E não acho confiável ainda você operar com automações. Por quê? Porque eu não acredito que exista algum modelo 100% objetivo, por exemplo, que faça com que você saia positivo do mercado, né, no longo prazo. Você pode performar ali num espaço curto de tempo, mas no longo prazo eu não acredito que seja possível, certo? E aí, a minha reflexão é a seguinte: por mais que o mercado ele seja desafiador, ele seja difícil mesmo, é possível você conseguir extrair dinheiro. É possível. Tem como você performar bem no mercado. Só que o que acontece? Quando você comete alguns comportamentos, algumas coisas que acabam comprometendo o seu resultado, seja ele no curto prazo, né, no intraday, seja ele no médio prazo, seja ele no longo prazo, você acaba destruindo a sua performance. E eu quis trazer essa reflexão aqui hoje, porque eu estava, né, num bate-papo com o Felipe, o Trader Nomad, hoje, a respeito disso, na parte da manhã, eu acho que a gente estava falando, era um pouco depois do meio-dia, falando o quanto é difícil, quanto as pessoas acabam se iludindo muito com o viver de day trade. Não que isso não seja possível, é óbvio que é. Só que, conforme a maioria das pessoas, elas vêm com pouco dinheiro aqui para o mercado, achando que elas operando ali com R$ 500, com R$ 1.000, elas vão multiplicar esse capital, dobrar ele, triplicar ele todos os meses. E a verdade é que isso não existe.
O mercado, ele é feito de ciclos. Em alguns momentos você vai performar bem, em outros momentos você não vai performar bem. Eu estava vendo o vídeo do Diego Prado também falando esses dias que passou 3 meses em drawdown, não lembro se eram 3 meses, mas enfim, 3 meses que não performou legal. E aí eu pergunto o seguinte para você. Você que opera com pouco capital, se você estiver operando e você está performando legal, chegar um momento em que o seu modelo, em que o seu operacional, que você, como operador, não estiver performando, não estiver executando aquilo da maneira correta, você não vai ter resultado, concorda? O seu resultado, mesmo que você erre, certo? Isso eu estou falando aqui erros técnicos, erros operacionais, erros em que você saia do seu operacional, isso por consequência, né, vai te trazer um resultado negativo. Seja desta maneira, ou seja, você criando, você fazendo, executando da maneira correta, porém o seu operacional, ele está num ciclo ruim e ele não está performando. E nesse momento aí, em que o seu operacional ele não performar bem, seja em uma semana, seja em um mês, seja em 2 meses, seja em 6 meses, por exemplo, que você passou ali num período lateral, o que você vai fazer nesse período aí? Como você vai reagir? Você parou para se perguntar? Ou você ainda tem aquela visão, você ainda se ilude achando que você vai ganhar dinheiro todos os meses no mercado? Existem operacionais, existem modelos, existem sim pessoas que conseguem ter uma curva, por exemplo, de drawdown menos expressiva, mas dependendo do operacional, dependendo do gerenciamento de risco, dependendo da agressividade com que você opera aqui no mercado, o seu drawdown ele vai sendo, né, mais acentuado ou menos acentuado. E aí eu pergunto para você o seguinte: você acha que quando você tiver, né, por mais que você comece com um pouquinho, Anderson, consegui performar legal, estou construindo meu patrimônio, comecei com 10 mil, estou operando há um ano, estou lá com 50 mil na corretora, beleza. Aí você começa ali a tirar um prolabore da sua empresa, você tira ali, sei lá, que seja 2, 3, 4 mil reais por mês, que você está tirando ali para você está conseguindo performar legal, você está diversificando, ou melhor, não está ainda, você não está diversificando, é justamente sobre isso que eu quero falar. E aí, você começa ali a tirar, né, uma graninha, porque você já está produzindo, você já está conseguindo operar legal, você vem performando bem ao longo de um ano. Quando você começar a tirar essa graninha lá da sua corretora, que sobrar, né, uns pila aí na sua mão, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você acha que você simplesmente vai operar aqui no mercado, que você vai fazer day trade e que todos os meses, né, o dinheiro vai dobrando, vai multiplicando, você vai fazer 50%, no outro 30%, no outro 20%, no outro mês 80%. Você acha que assim vai acontecendo, você vai aumentando a mão e cada vez você vai multiplicando exponencialmente, né, numa curva ascendente gigantesca, como os gurus vendem por aí. E a verdade é que isso não acontece dessa maneira, gente. Não acontece. É extremamente difícil você conseguir performar com um capital pequeno. O que eu falo sempre? Que você precisa operar com um capital pequeno para quê? Para que você consiga pelo menos aprender a não perder, que você consiga aprender a se manter vivo no mercado. Operando todos os dias, você conseguir, sei lá, mesmo que seja com 500 reais, você conseguir encerrar o mês com aqueles mesmos 500, ou com 400 reais na conta, mas você conseguir não quebrar, você conseguir não derreter aquele seu pequeno patrimônio que você colocou ali. E aí, conforme vai passando o tempo, que é o raciocínio que eu ia trazer aqui, você vai conseguindo, né, extrair dinheiro do mercado, aí você vai colocando ali numa renda fixa, você vai investindo em ações, vai entrando dividendos ali na sua conta, você vai diversificando com contas de mesa proprietária. Então você começa a entender que quanto mais você diversifica, maior as suas chances de performar bem no mercado. Por quê? Porque quando chegar esse período, esse ciclo de drawdown, esse ciclo ruim no seu modelo, você não vai se desesperar. Porque você, primeiro, tá? Primeiramente, porque você se programou, você sabe que aquilo ali vai acontecer, certo? Segundo, porque você tem diversificação. Então, talvez uma conta sua não vai performar legal, outra conta vai performar legal. Talvez eu aqui tenho algumas contas de mesa proprietária, opero na IonProp, que é a mesa parceira aqui do canal, opero pela corretora XTB, também no mercado internacional. Aliás, você que quer conhecer a corretora
a corretora não, né? Você que quer conhecer essa plataforma aqui gratuita, que é disponibilizada pela corretora XTB para operar no mercado internacional, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Uma plataforma muito bacana, estou operando há 2 meses. Vou fazer um vídeo aí semana que vem sobre como eu me saí nesse meu segundo mês do mercado internacional. E, gente, talvez você vai pensar assim, pô, o Anderson tá com esse lenga-lenga e não levou a lugar algum. Não, não é isso, gente, mas eu quero que vocês consigam refletir um pouco, talvez eu não me expressei bem aqui a ideia do vídeo até o momento, mas a ideia é eu conseguir colocar aí na sua cabeça, colocar esse pensamento, colocar você a refletir um pouquinho sobre isso, de que quanto maior a pressão que as pessoas têm para operar no mercado, quanto maior quanto mais pressão ela mesma coloca no mercado, maior é a dificuldade para ela performar, certo? Então, seja relacionado ao capital, seja relacionado ao seu marido ou à sua esposa, a você não ter um emprego, a você talvez pegar um dinheiro ali de uma rescisão e colocar aqui para operar, pensando, não, eu não vou mais trabalhar no CLT, eu vou colocar aqui esse dinheiro, eu vou operar só com esse dinheiro aqui, e você não estava performando ali, você já opera talvez há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre com um capital pequenininho, e nunca conseguiu manter aquele capital, nunca conseguiu fechar um mês positivo. O que faz você acreditar que agora colocando ali, por exemplo, 10 mil reais, ou 8 mil reais, ou 15 mil reais, você vai do dia para a noite, né, começar a performar? Você parou para se perguntar isso? Você parou para se perguntar qual é o problema? Por que você não performa? Será que realmente é só o dinheiro? Será que realmente é só não ter o capital? Como eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não ganho dinheiro porque eu opero pequeno. Eu tinha esse pensamento lá atrás. E aí o que eu fiz? Coloquei um dinheiro alto, fui lá e acabei derretendo aquele dinheiro. O que eu quero trazer com isso de mensagem? Que enquanto você está se desenvolvendo, enquanto você está amadurecendo no mercado, cara, tenha outra fonte de renda, tenha outras maneiras de você diversificar o seu patrimônio, de você diversificar o seu capital. Não se iluda achando que se você está ferrado financeiramente, você não tem dinheiro, né, você está atrasando a sua conta de luz, você está atrasando o seu condomínio, você, né, não tem dinheiro para pagar o aluguel, só tem uma parte. Não se iluda achando que você vai mudar a sua vida aqui em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses aqui no mercado, porque você não vai. Então, você começa, eu nunca vi, vou ser sincero com vocês assim, agora eu estou atendendo um aluno individualmente e eu trouxe isso para ele, e ele é a primeira pessoa assim que eu vejo que tem esse pensamento de amadurecer no mercado, de se desenvolver no mercado, tendo lá outra fonte de renda dele e pensando para mais de 2 anos, 3 anos ele poder parar, sabe, com o trabalho dele lá no CLT, operar só mercado, mas já com o pensamento de diversificar, já com o pensamento de não ficar focando somente o patrimônio dele em renda variável, porque o day trade, primeiro que o day trade não é um investimento, né, é uma especulação. Então, eu quero trazer vocês a refletir um pouquinho sobre isso e tentar trazer vocês para a realidade do mercado, que é um mercado de muita dificuldade, de muita complexidade, e quanto mais peso você colocar, mais difícil é de você conseguir performar. Então, cara, você tem ali, Anderson, eu tenho só 300 reais, 500 reais para operar. Compra uma conta de mesa proprietária. Opera um pouquinho, né? Com um capital um pouquinho maior, você vai conseguir talvez multiplicar ali em 5, 6 vezes, 4 vezes o seu capital. Tem aí um prop que está aqui, o link na descrição do vídeo. Então, entenda isso que eu quero trazer aqui, tá? Porque quando você estiver num ciclo ruim, você achar que talvez você está consistente porque fechou 2 ou 3 meses positivos no mercado e você já quer sair lá do seu trabalho, você já quer extrair, né? Extrair não, já está com aquele pensamento assim, pô, já vou, né, chutar tudo aqui, não quero mais trabalhar para ninguém, vou trabalhar só em casa. E você ainda não amadureceu. E o processo aqui do mercado, cara, ele é muito dolorido. É extremamente desgastante operar mercado. É muito difícil mesmo, gente. Eu contei aqui em alguns vídeos anteriores que eu passei já por alguns perrengues com a minha saúde também. E é difícil, gente. É difícil. E eu até
é um assunto pesado, assim, para trazer. Eu sei que tá um vídeo meio... Talvez alguém vai assistir, pô, o Anderson de novo com esse papo desmotivacional dele aqui nos vídeos, mas não é. Eu tô querendo só induzir você a pensar um pouquinho mais fora desse pensamento de guru, desse pensamento que você vê por aí, que no day trade tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, você compra aqui e vende ali. Os caras estão fazendo propaganda agora bota um candle só do gráfico parado, com uma média, e fala, pô, cara da Clear aí fazendo propaganda. Aí você vende aqui, onde o mercado deu entrada, e ele começa a arrastar para o lado, e os candles vão se formando ali. Olha só, aí você teria saído aqui no alvo, e o stop era aqui em cima. Cara, o mercado parado, eu sinceramente, eu acho até vergonhoso para uma pessoa que se diz influenciadora mostrar o gráfico parado ali, sabe? Não mostrar o resultado dela de verdade. Cara, se eu pegar aqui qualquer coisa que aconteceu ontem aqui no mercado, eu vou falar para você o que era para ter feito, o que não era para ter feito. Vou pegar aqui um gráfico do HK50, que inclusive tá parado nesse momento. Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês que... Cadê minha ferramenta aqui da... Aqui tá ela. Eu vou pegar e vou falar assim, ó. Olha só, gente, vocês tinham aqui uma tendência claríssima de baixa, onde o mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes. Então, aqui, quando o mercado fez esse pullback, você venderia aqui embaixo com stop aqui em cima e pegaria aqui um alvo de 6 vezes o risco que você colocou nesse trade. E aqui era muito fácil porque o mercado deixou um fundo mais alto, você compraria aqui com stop aqui embaixo e carregaria o alvo até este fundo aqui, o que te daria 2 ou 3 vezes o seu risco, 2 ou 3 vezes o seu risco. Cara, assim, como eu disse, eu acho até vergonhoso pessoas que fazem isso e acaba trazendo uma realidade de mercado que não existe, que não existe. O que eu fiz hoje, gente? Na nossa conta aqui da IonProp, tomei uma pedrada violenta aqui de R$ 747. É que até tem uma coisa interessante nessa conta aqui que eu quero mostrar para vocês. A minha semana não tá legal, tá? Eu até acho que tá aberto o gráfico semanal aqui. De 1.519. Eu tô levemente positivo nessa conta aqui, que já estava quase aprovada. E se vocês olharem lá no meu Instagram, hoje pela manhã, era 9h30 da manhã, se eu não me engano, eu compartilhei lá falando que... Eu compartilhei um stories, para você que não me segue, Anderson Rodrigues Trader, falando que eu esperava que o mercado, né, fizesse este movimento, né, eu desenhei aqui um retângulo, desenhei um retângulo aqui, até era um pouco mais para baixo, porque era próximo da mínima de Umd aqui. Eu desenhei um retângulo, comentei lá que eu esperava que o mercado fizesse este movimento aqui para que eu comprasse e operasse na ponta da compra. E o que eu fiz? Tomei stop tentando operar dentro dessa regiãozinha aqui. Então, são todas coisas que eu gosto de mostrar e trazer vocês à reflexão um pouco, porque, como eu falei antes, é muito fácil vir aqui mostrar o gráfico parado e dizer, olha, se você tivesse comprado aqui nesse pullback e conduzido lá para cima, você teria um alvo, né, com um stop aqui, comprado aqui, por exemplo, de 4, 5 vezes o risco que você colocou no trade. Só que, embora eu estivesse com o viés correto, eu me sabotei aqui hoje, então eu acabei entrando antecipado em dois, acho que fiz 2 ou 3 trades aqui, e acabei não performando. Então, assim, o que acontece? Por isso que, às vezes, a gente acaba dificultando esse processo de performar bem no mercado. Mas, lembrando sempre, gente, isso aqui é uma conta de 5.485. Eu estava positivo nela em cerca de 2.800, mais ou menos. O que não pode acontecer jamais, e é isso que eu falei aqui, é você, né, tá ali performando, você, né, toma alguns stops, você constrói aqui essa sua curva de patrimônio, aí do nada você toma um stop desse tamanho aqui. Isso aqui nunca pode acontecer, porque você vai acabar, e isso é o bom da mesa proprietária, porque você acaba tendo ali um gerenciamento de risco forçado, tá? Porque a mesa acaba te estopando. Eu não tomei nem um dia aqui gerenciamento, não tomei nem um dia stop diário nessa conta aqui, estou operando direitinho e tal, apesar de estar um pouquinho alavancado, mas
Quando você faz isso aqui, ó, é uma das coisas que dificulta, isso que eu falei antes aqui durante o vídeo, você amadurecer. Porque se você tomar um stop desse aqui, tendo um dia de fúria gigante desse jeito, ó, pensa bem, cara, você estava ali construindo, né, tijolinho por tijolinho do seu patrimônio, e você toma uma lapada e você volta tudo lá para baixo. Então, quando eu deixar isso aqui acontecer, você não vai ter paciência de construir de novo esse tijolinho por tijolinho até você chegar naquele ponto lá em cima que você estava no seu capital, entendeu? Você vai querer fazer isso aqui num dia, ou talvez em 2 dias. O que vai acontecer? Você vai tentar fazer um saldo muito grande nesse um dia para recuperar aquele loss grande que você tomou, e talvez você vai tomar mais um, vai tomar mais dois, e aí vem ao encontro daquilo que eu falei no começo do vídeo aqui. Quais são os principais motivos? Por que as pessoas não performam? Porque é muito comportamental, é muito psicológico. Embora muitas pessoas falam que não existe psicológico no day trade, não existe fator emocional no day trade. Sim, existe, e ele tem muito mais importância, tem muito mais relevância do que o operacional, por exemplo, certo? Porque quando você tem um modelo definido, se eu te dissesse assim, cara, cada vez que o mercado tocar aqui na região de médias, quando ele sair de um range aqui que ele costuma trabalhar, quando ele voltar na média, você vai comprar e vai posicionar o seu stop aqui embaixo. E eu te trazer uma amostragem de 500 trades e você perceber que nessa amostragem o saldo é positivo. Você, por uma questão racional, se você não repetir aquilo ali que deu certo em 500 trades, você está sendo um idiota, porque você sabe que aquilo ali está performando no longo prazo, você sabe que aquilo ali te traz resultado. Mas o que faz as pessoas não respeitarem aquilo ali? É algo simples. Se eu te desse um operacional dessa maneira que eu falei aqui, eu estou falando algo aleatório, tá, gente? Uma média móvel, qualquer coisa. O que faz com que as pessoas não cumpram isso? Autossabotagem, pressão por performar, pressão para querer sair do emprego, pressão para multiplicar o capital dela. Então você começa a enxergar oportunidades, você começa a enxergar trades aonde não tem. Eu, por exemplo, nessa conta aqui vinha performando bem. Acabei tomando aí um drawdown, não estou operando bem essa semana. Por quê? Pressa de aprovar a conta. Então sempre vai ter um fator emocional que vai induzir você a ter comportamentos errados no mercado. Então o importante é que cada vez mais você reconheça esses comportamentos, você tenha aí a sua agenda, você faça o seu diário de trade, você anote aquilo que você fez, você tem ali a sua trava na plataforma, e é isso que vai salvar você, e é isso que vai fazer você respeitar o processo de amadurecimento no mercado. A chave é essa: respeite o processo de amadurecimento. Certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.